Senhores, boa noite. Solicito ao senhor secretário que faça a chamada nominal dos senhores vereadores. Vereador Antônio Carlos da Silva. Presente. Vereador Guilherme Vilela de Lima. Presente. Vereador Joaquim Reis Pereira da Silveira. Presente. Vereador Zé Acácio Vilela. Presente. Vereadora Paulino Desidério Cândido. Presente. Vereadora Sandra Aparecida de Carvalho Nascimento. Presente. Vereadora Sandra Mara Moraes da Silveira Borges. Presente. Vereador Rafael Henrique da Silva Freire. Presente. Senhora Presidente, declaro que se encontram presentes 9 vereadores, sendo verificado o quórum para a realização dessa reunião ordinária. Por haver quórum regimental e sob a proteção de Deus, damos por aberta a presente reunião. Teremos agora o pequeno expediente. Coloco em discussão a ata da 18ª reunião ordinária da Câmara Municipal, realizada no dia 10 de junho de 2019. Senhora Presidente, peço a palavra. Palavra concedida. Senhora Presidente, pela bancada da oposição, não há nenhuma correção a ser feita. É porque eu não sou líder de bancada, por isso que eu... Vocês têm que ver que são prefeitos do jeito que está Registra, então. Sim. Conforme o vereador Guilherme, que é líder do governo, falou assim que ele é líder do governo, ele não tem representatividade aqui no bloco. Aí que vocês resolvam a situação para oficializar a Câmara. Faz por escrito. Passaremos para votação nominal. Vereador Zé Acácio? Sim. Vereadora Paulina? Não. Vereador Antônio Joaquim? Não. Vereador Guilherme? Sim. Vereador Antônio Carlos? Não. Vereadora Sandra? Sim. Vereador Rafael? Sim. Vereador Mauro? Sim. A ata está aprovada. Olha, Zé Acácio. Já votou? Votou? Essa da semana passada, mas decide passar a semana passada. Vai ler lá, não? Você vai passar lá, não tem? Ofício 139 de 2019. Assunto responde ofício 071 da Câmara. Senhora Presidente, José Gabriel dos Santos Filho, prefeito do município de Alpinópolis, no uso de suas atribuições, vem em resposta ao ofício em epígrafe esclarecer que as informações encontram-se disponíveis no site oficial da Prefeitura, cuja atualização é feita de forma automática pelo sistema, como corrobora data e horário do documento incluso. Subscrevo com protesto de estima e consideração. José Gabriel dos Santos Filho, prefeito. Ofício 134, que responde ao ofício 067, que é a indicação dos vereadores Sandra Mara, Sandra Aparecida, Rafael Freire, Mauro e José Acácio. Senhora Presidente, José Gabriel dos Santos Filho, prefeito do município de Alpinópolis, no uso de suas atribuições, vem em resposta ao ofício em epígrafe esclarecer que, primando pelos princípios da eficiência e da economicidade e considerando os efeitos práticos tanto para a administração pública quanto para seus usuários, deixo neste momento de enviar cópia dos documentos requeridos, uma vez que se encontram no site oficial em cumprimento à lei da transparência. No que tange aos respectivos empenhos de cada processo licitatório, informo que foram enviados para essa Casa de Leis oportunamente, em cumprimento à lei orgânica. Entretanto, remeto tão somente o referente ao mês de maio, uma vez que ainda não encaminhado. Ressalto também que, em observância à Lei Federal 13.726 de 18, que visa a desburocratização e elimina uma prática ultrapassada e arcaica em tempos onde as assinaturas já são validadas por meio eletrônico, os documentos não serão autenticados com a posição de conferem com o original. Portanto, a fiscalização e controle externo a ser exercida pelo Poder Legislativo está garantida, o que é primado por essa gestão. Subscrevo com protesto de estima e consideração. José Gabriel dos Santos Filho, prefeito do município. Carta convite. O Departamento Municipal de Meio Ambiente, visto que há uma necessidade de reformulação do CODEMA, Conselho Municipal de Conservação e Defesa do Meio Ambiente de Alpinópolis, vem por meio deste solicitar a participação de um funcionário dessa entidade a fim de contribuir com o meio ambiente municipal.
Para que o CODEMA cumpra com suas atribuições de maneira satisfatória, precisa que ele seja representativo. Portanto, sugere-se que tenha uma composição paritária, ou seja, que considerem em igualdade numérica representantes do poder público e da sociedade civil organizada. Desta maneira, é muito importante a participação efetiva de vocês através de um membro que dará voz e voto e contribuirá com o desenvolvimento sustentável do município de Alpinópolis. Os conselheiros municipais são pessoas que agem de forma voluntária em benefício da melhoria da qualidade de vida e, portanto, não recebem pagamentos pelos serviços prestados. Favor encaminhar o nome do titular suplente para o e-mail abaixo, ou através de ofício. É muito importante a participação de vocês. Sem mais, e atenciosamente, Ederaldo Silva Leandro, diretor do Departamento de Meio Ambiente e Agricultura de Alpinópolis. Excelentíssima senhora presidente, indicação. O vereador com assento nessa Casa Legislativa, no uso de sua atribuição, que lhe confere o artigo 174 do Regimento Interno, vem na augusta presença de Vossa Excelência, dizer e ao final apresentar a seguinte indicação ao excelentíssimo senhor prefeito de Alpinópolis. Atendendo vários pedidos de moradores, indico novamente ao senhor prefeito municipal, em especial ao senhor Paulo Kleber Borges Torres, membro da Pastoral da Criança, que promova através do Departamento Municipal de Serviços Urbanos que proceda à colocação de câmeras de segurança no bairro Vila Betânia, principalmente no final do bairro e na entrada do referido. Devido à existência de várias denúncias de diversos moradores e transeuntes, este vereador foi até o referido local e observou a necessidade das referidas câmeras em virtude de que crianças e jovens estariam em situação de risco, onde, agindo assim, estaremos promovendo a segurança do bairro, das crianças, dos jovens e de suas famílias. Sala das reuniões, 17 de junho de 19, José Acácio Vilela, vereador. Excelentíssima senhora presidente, indicação. Vereador com assento nessa casa, no uso de sua atribuição, vem na augusta presença de Vossa Excelência dizer e ao final apresentar a seguinte indicação para que o chefe do Poder Executivo promova a limpeza do espaço que compreende a rodoviária municipal, especificamente do muro ao lado da floricultura, conforme foto acostada. Essa indicação se faz necessária, pois nossa rodoviária é certamente a porta de entrada de nossa cidade e o lixo ali acumulado demonstra nossa responsabilidade com a limpeza urbana, que no caso não vem devidamente acontecendo, o que certamente gera um sentimento de total abandono pela máquina pública. Aguardo providências urgentes em nome do povo de Alpinópolis. Sala das reuniões, 17 de junho de 2019, Rafael Henrique da Silva Freire, vereador. Projeto de moção de repúdio. Autoria, vereadora Sandra Aparecida de Carvalho Nascimento, vereador José Acácio Vilela e vereadora Sandra Mara Moraes da Silveira Borges. Assunto, moção de repúdio ao ato do senhor prefeito municipal em demitir os servidores públicos municipais ocupantes de cargo de motorista. Senhores vereadores, os edis, no uso de suas atribuições conferidas pelo artigo 177 e seguintes do vigente regimento interno dessa Casa de Leis, vêm com devido acatamento na presença de Vossas Excelências apresentarem a presente moção de repúdio ao ato do senhor prefeito municipal em demitir os servidores públicos municipais ocupantes do cargo de motorista. Diante de uma decisão tomada pelo senhor prefeito municipal de cortar parte das diárias dos servidores do setor de transporte da administração municipal, os motoristas da prefeitura ficaram descontentes e revoltados. Assim, em protesto e em atitude de sensibilizar o Poder Executivo, os motoristas promoveram uma pequena paralisação, onde somente os serviços essenciais funcionaram e, segundo noticiado no jornal Tribuna Alpina, em 31/1 de 19, essa medida tomada pela Prefeitura de cortar parte das diárias foi em função de uma recomendação emitida pela Promotoria de Justiça da Comarca. O pivô da reclamação é a questão do prejuízo financeiro que a nova determinação trouxe aos motoristas, já que os valores das diárias serviam para equilibrar a defasagem dos serviços da categoria. Defasagem dos vencimentos da categoria. Outra reclamação da classe foi a respeito ao recebimento das diárias, que normalmente é feito por antecipação. Porém, isso não vinha ocorrendo, obrigando os motoristas a bancarem as despesas com alimentação e abastecimento, usando recursos próprios. Também houve uma reivindicação relativa ao pagamento de horas extras, que igualmente teria passado por cortes e aconteceu com constantes atrasos. Existiu ainda uma demanda em relação ao piso salarial da categoria, que, conforme relatos, estaria consideravelmente defasado. E é fato que o salário do motorista do setor público de Alpinópolis é um dos piores da região, sendo mais baixo, inclusive,
que os recebidos em cidades menores. Para tentar sanar o problema, foram realizadas várias reuniões, inclusive com a Promotoria de Justiça da Comarca, que esclareceu diversos pontos aos motoristas. Por fim, munidos de novas informações, os motoristas tiveram uma nova reunião com o prefeito. As tratativas avançaram um pouco, já que a administração se comprometeu em resolver a questão das horas extras, cujo pagamento voltaria a acontecer, porém, não de forma retroativa. No entanto, em relação às diárias e ao piso salarial, não se chegou a um consenso e ficou definido pela maioria dos servidores que a paralisação teria sequência por tempo indeterminado, até que se estabeleça um acordo. Já a Prefeitura de Alpinópolis solicitou um período entre 15 e 20 dias para analisar a situação. Nota-se que apenas alguns carros do Departamento Municipal de Saúde, notadamente os que atendem aos setores de hemodiálise e oncologia, viajaram normalmente, ficando o restante estacionado no pátio do almoxarifado municipal. Pois bem, diante de tais fatos, chegaram ao nosso conhecimento que o Poder Executivo demitiu os servidores recentemente, o que, aos nossos olhos, não foi uma medida justa e coerente. Primeiramente, esclarecemos que não estamos aqui adentrando na competência somente do Poder Executivo, pois esses servidores são, na grande maioria, os grandes responsáveis pelos bons atendimentos aos nossos pacientes, sendo que muitos têm que sair de nosso município e enfrentar a estrada para serem tratados. Por outro lado, devemos salientar que a paralisação de nossos servidores atendeu ao recomendado pelo Supremo Tribunal Federal, onde zelou pela continuidade dos serviços essenciais e não foi total. Motivos que entendemos que o desfecho deste caso foi um abuso de direito por parte do Poder Executivo, que deveria ter somente descontado os dias na remuneração dos servidores, sendo essa outra questão pacificada no Supremo. Em face dos inúmeros questionamentos sobre o assunto, o Supremo reconheceu a repercussão geral do tema no recurso extraordinário 693456 e, em novembro de 2017, fixou a tese nos seguintes termos, abre aspas, a administração pública deve proceder ao desconto dos dias de paralisação decorrentes do exercício do direito de greve pelos servidores públicos, em virtude da suspensão do vínculo funcional que dela decorre, permitida a compensação em caso de acordo, fecha aspas. Mas aos nossos olhos, a situação dos motoristas não é recente e demanda maior análise dos fatos, pois eles somente queriam que seus direitos fossem reconhecidos, principalmente o do teto para a categoria, onde o desconto acima mencionado será, contudo, incabível se fixar demonstrado que a greve foi provocada por conduta ilícita do poder público. Sobre outro prisma da Constituição Federal de 88, o direito de greve está situado entre os direitos e garantias fundamentais. O artigo 9º, caput, reza que compete aos trabalhadores decidir sobre a oportunidade de exercer o direito de greve e sobre os interesses que devam, por meio dele, defender. Para os servidores públicos, a previsão consta em dispositivo próprio da Constituição, artigo 37, inciso 7, situado no capítulo que trata da administração pública. A redação original do artigo 37, inciso 7, previa que o direito de greve seria exercido pelos servidores públicos civis nos termos da lei complementar. Com a emenda constitucional 19 de 98, o citado dispositivo passou a prever necessidade de lei específica para definir os termos e limites do direito de greve. A Lei de Greve dos Trabalhadores do Setor Privado foi aprovada pouco depois da entrada em vigor da Constituição. Trata-se da Lei 7.783 de 89. Todavia, o Congresso não aprovou até hoje a lei específica sobre o direito de greve dos servidores públicos. Essa omissão legislativa tem gerado, durante as últimas décadas, inúmeras dúvidas e polêmicas sobre a possibilidade jurídica, os limites e contornos específicos da greve do serviço público. Assim, diante de toda divergência, entendemos que a medida tomada pelo Poder Executivo foi extrema e arbitrária, fugindo ao princípio da razoabilidade e merece nosso repúdio, pois os motoristas sempre atuaram com zelo, cautela e idoneidade, onde esperamos que o Poder Executivo reexamine seus atos e promova a justiça e o bem comum neste caso, em prol verdadeiramente de nossos munícipes. Ante ao exposto e atendidas as formalidades regimentais, queremos que fique constado da ata dessa reunião, moção de repúdio ao ato do senhor prefeito municipal em demitir, a partir de trânsito em julgado, os servidores públicos municipais ocupantes do cargo de motorista no município de Alpinópolis, estado de Minas Gerais. É a moção de repúdio, plenário Vicente Vilela Lemos, 14 de junho de 19, Sandra Aparecida Carvalho Nascimento, José Acácio Vilela, Sandra Mara Moraes da Silveira Borges. Todos os vereadores receberam uma cópia da moção de repúdio.
Encontra-se escrito todos os vereadores. Passa a palavra, vereador Guilherme. Boa noite aos homens edis, boa noite ao povo presente. Senhor presidente, hoje eu não tenho nada a falar, não. Devolvo a palavra. Passa a palavra, vereador Antônio Carlos. Boa noite a todos. Senhora presidente, também não tem nada a falar, devolvo a palavra. Passa a palavra, vereadora Paulina. Devolvo a palavra. Passa a palavra, vereador Joaquim. Boa noite, público presente, colegas de bancada. Eu quero falar aí já desse repúdio aí, né? Vocês apresentaram. Eu acho assim, até no dia, quanto eles estiveram aqui na Câmara, né? Já tem um tempo aí. Eu mesmo me deparei, tipo assim, que teve vários vereadores que assinaram, mas nunca sou contra o direito deles. E eu acho que todos têm o direito de buscar, né, o seu melhor e dedicar, assim, ao seu trabalho, que a gente vê que o motorista são funções muito importantes, principalmente, né, que a gente vê que mexe com os idosos, com todos, e a gente vê, sim, que várias pessoas vêm falar para a gente, né, deles, que o carinho que tem perante a população, sim, mas nunca fui contra e sempre falei, o que é direito deles, eu tenho certezas que eles vão. E se o prefeito teve esse hábito, a gente, tipo assim, a gente tem que procurar e conversar e analisar e ver como que a gente pode fazer. Muito obrigado, devolvo a palavra. Passa a palavra, vereadora Sandra. Senhora presidente, devolvo a palavra. Passa a palavra, vereador Mauro. Boa noite, senhor presidente. Boa noite aos nobres colegas. Boa noite ao grupo presente. Nós tivemos a surpresa, né, na semana passada, com a decisão do prefeito de estar demitindo, né, os 11 motoristas aí, de conhecimento de tudo, que os mais veteranos, né, os mais experientes lá. Então, nós tivemos uma baixa aí no quadro de motorista da prefeitura. Deixo aí, né, parabenizo a moção, apesar da gente não ter assinatura minha de vereador Rafael, mas a gente concorda, a gente, né, compactua desse sentimento de revolta, que eu acho assim, não é justo. Afinal de contas, são pessoas que estão aí há 15 anos, 20 anos, 10 anos, né, pessoas que têm uma vida, né, de contribuição para o município, de dedicação, de doação. Então, assim, a questão de salário, que foi alegado, né, onde foi feita uma redução de salário, vem aí há vários anos, né, trabalhando dessa maneira. Eu acho que se tinha alguma coisa de irregular nessa questão do salário do motorista, é uma questão de fiscalização, né, que até houve alguma alegação nesse sentido, mas se tinha alguma coisa, não é responsabilidade do motorista, é responsabilidade dos responsáveis pelo motorista, para que não deixasse com que isso acontecesse, mas a gente, né, segue essa linha de raciocínio que não é justo, está cortando, está diminuindo o salário. Então, assim, diante da situação, apesar da nossa não assinatura, né, nesse documento, a gente compactua dessa ideia também e estamos aí deixando nosso apoio, nossa força, né, junto aos motoristas, para que tudo se resolva da melhor maneira possível, né, afinal, são trabalhadores, são pessoas, são filhos do município, são pessoas, de certa forma, contribuíram muito, né, principalmente com o setor de saúde dentro do nosso município. Devolvo a palavra, senhor presidente. Passa a palavra o vereador Rafael. Senhora presidente, boa noite aos colegas de vereança. Inicialmente, eu quero fazer cor às palavras do vereador Mauro, embora a gente não foi convidado para assinar com vocês a moção de repúdio, mas saibam que tem o meu voto, tem o voto do vereador Mauro, até porque eu fui o primeiro a trazer esse assunto dentro dessa casa na última reunião, lá quando estourou, né, de fato, a notícia da demissão. É uma medida injusta,
é uma medida arbitrária, mas, sobretudo, é uma medida desumana por parte do prefeito, não respeitando princípios básicos previstos na Constituição Federal, direitos sagrados da Constituição Federal, direito à greve, não respeitando, inclusive, o parecer da comissão processante. Embora o prefeito não se vincule ao parecer, ele pode decidir da maneira que julgar pertinente, mas não é habitual. Não há histórico no município de prefeito que não acatou o parecer da comissão processante. Então, nós estamos falando de pais de família, eram 11, agora são 10, porque um já aposentou, então o processo foi extinto. Então, nós estamos falando de pais de família que nunca, ou quase todos, tiveram uma advertência sequer por escrito. O artigo 190 do Estatuto, do regime jurídico, dos funcionários municipais, dos servidores municipais, lá fala as punições, as sanções, advertência verbal, advertência por escrito, suspensão até 60 dias e a demissão. Demissão é falta grave, demissão é o último caso. E o prefeito não respeitou, inclusive as atenuantes que o próprio regime jurídico do servidor público coloca. O servidor que não teve até então nenhuma advertência, o servidor que já está há mais de 10 anos prestando serviço ao município. Isso tudo contribui para diminuir a sanção que foi aplicada. Então, isso mostra que o prefeito agiu de maneira arbitrária, autoritária, e eu espero, como pessoa humana que acredito ser o prefeito, que reveja o seu ato. Ainda há tempo. Os servidores têm 10 dias para apresentar a sua defesa administrativamente, então há tempo. Voltar atrás não é dar o braço a torcer. Voltar atrás, neste caso, é um gesto de grandeza, de humanidade, porque nós estamos tratando de pais de família, de pessoas que há mais de 17 anos, de 10 anos, 24 anos, prestam serviços ao município. Então, gostaria de deixar aqui a minha fala em apoio aos grevistas, em apoio à moção de repúdio que os senhores apresentaram e pedir encarecidamente ao senhor prefeito que reveja o seu ato. Ainda há tempo de corrigir uma injustiça e de dar prejuízos ao município, porque eu tenho certeza que na justiça esses servidores terão a causa acatada, terão a segurança, que seja do mandado de segurança, acolhida pela justiça. Então, isso depois poderá gerar ainda um dano ao erário. Fique registrado isso. Passa a palavra, vereador Zé Acácio. Senhora presidente, boa noite, colegas de vereança, público presente. Primeiramente, com relação à nossa moção de repúdio, eu gostaria de dizer o seguinte: eu, vereadora Sandra do Nequim e vereadora Sandra de Joaquim Tamar, nós conversamos no final de semana e resolvemos fazer essa nota, apesar de que eu só tomei conhecimento na terça ou quarta da semana passada e não acreditei. Realmente, as pessoas me ligaram, eu falei, não está acontecendo isso. É um absurdo, eu tinha certeza que era mentira. E aí, com o passar dos dias, a gente foi tomando conhecimento, não foi através de motorista, porque eu quero dizer o seguinte, nenhum motorista me ligou, nenhum. Eu fui tomando conhecimento, tomei conhecimento através das redes sociais, por publicação do vereador Rafael, e pessoas da rua. Sabe, pessoas que me procuraram, que usam inclusive os carros da prefeitura, que usam faz muitos anos, inclusive pacientes que vão longe e sabem da índole dos nossos motoristas. Ninguém, eu não vi uma pessoa até agora reclamar dos nossos motoristas. Então, nós assinamos, nós três, vereador Rafael, vereador Mauro, para mostrar realmente que isso aí é um ato apolítico nosso. Porque se nós assinássemos sim, ia falar que está fazendo política. E nós não queremos isso. A intenção nossa é única e exclusiva, pensando na situação dos motoristas.
e também pensando na situação do nosso povo de Alpinópolis, que está sentindo. Pode andar pelas ruas aí, o povo está sabendo agora, final de semana eu andei bastante, o pessoal está sabendo o que está acontecendo, e o povo não está entendendo, porque é uma situação grave. Todos nós sabemos, o próprio vereador Rafael falou que foi, realmente foi uma maneira, né, muito arbitrária dele tomar essa decisão de dar uma punição. Um próprio juiz, quando ele vai dar uma sentença para condenar uma pessoa, ele começa lá embaixo, ele vai olhar a ficha da pessoa também. Então, os funcionários, por exemplo, os motoristas não foram nem convidados a ir lá depois desse processo administrativo. Pelo que me falaram, não foram. Várias pessoas comentaram que não foram. Então, ficaram sem o direito. É um direito deles, né? Então, a gente vê que o processo é muito falho, a greve é legal. Eu fico vendo, o doutor Giovanni, que é advogado, o doutor Ricardo, que é advogado, eu fico vendo, esses dias, dia 14, teve uma greve aí, que paralisou o setor municipal, federal e estadual, no Brasil inteiro. Descontar dia é normal, gosta de descontar dos próprios motoristas, mas mandar embora, pula todas as etapas e vai lá na última. Então, foi um ato assim, muito esquisito, falar a verdade. Até chego a pensar, vereadores, senhores vereadores, que deve ter alguma coisa por trás disso aí. Não acho, não é normal. Não acho normal a assinatura dos prefeitos, senhor José da Loja, José Gabriel dos Santos, nesse ato. Estou até assustado, sabe? A gente não entende tanto, igual os senhores que são advogados, mas a gente, pela vida, né, quantos anos de vida e mexendo nessas áreas contábil, a gente sabe muito bem que o direito de greve é legítimo. E está na Constituição Federal. Se não está no Estatuto, mesmo ainda está, porque o Estatuto é falho, assim como a nossa lei orgânica é falho, o nosso regimento interno é falho, mas está na Constituição Federal. Então, para mim, isso aí eu liguei para a vereadora Sandra, foi na sexta, né, vereadora? E a Sandra aqui, a gente conversou bastante e chegamos a essa conclusão. Então, essa nota de repúdio é mais que correta e ela vai ser votada. Eu gostaria de pedir a todos os senhores vereadores que votassem a favor, para que o prefeito entenda a nossa posição, de todos os vereadores. Determino o envio das indicações apresentadas ao Executivo. E concordo com as palavras dos nobres colegas, né, a respeito dos motoristas. Na época, eu era secretária de saúde, né, teve até boletim de ocorrência de um motorista, vamos falar, roubando mesmo a gasolina. Não foi mandado embora, deu as advertências, teve boletim de ocorrência. Isso que o prefeito fez com esses motoristas agora, não tem explicação. Foi muito grave, que eles não cometeram nenhuma... que a gente sabe, não roubou, não matou, não fez... Não é isso que aconteceu. É por isso que a nossa moção de repúdio. Coloca em discussão a moção de repúdio ao senhor prefeito em demitir os servidores públicos municipais ocupantes do cargo de motorista. Está em discussão. Senhora presidente, eu peço a palavra. Palavra concedida, vereador. Senhora presidente, eu quero pedir a oportunidade, né, aproveitar a oportunidade para pedir ao senhor prefeito que repense o seu ato. Como eu já disse, há tempo de corrigir, às vezes no calor do momento são tomadas decisões, né, que não são pensadas. E depois, com o decorrer dos dias, que se percebe, né, aquilo que se está fazendo, então ainda há tempo para que se faça essa revisão. E é muita injustiça, é desumanidade na crise que o país tem atravessado, crise financeira, desemprego batendo a porta, ver 10 pais de família que tinham a estabilidade do emprego sendo demitidos injustamente, o que é mais grave, injustamente. Não há razão que dê sustentação a essa demissão. Não há. Não há. Eu não vejo caso nem para suspensão. Eu já acho que suspensão já era uma pena altamente elevada. Não vejo motivos para tanto. Mas, dos males o menor, que se fosse então a suspensão.
mas demissão não. São pessoas discretas, pessoas que dão a vida pela profissão, saem aí 3 horas da manhã, voltam 10 horas da noite, e às vezes tem viagem no dia seguinte para sair às 3 da manhã novamente. Então que os senhores vereadores votem favorável, até só para mencionar a fala do vereador Zé Castro, onde ele diz que para não mostrar que é um ato apolítico, por isso não convidou eu e o vereador Mauro para assinar, mas eu não concordo com esse pensamento, porque se fosse pensar assim, a gente não poderia então votar a favor da moção, né? Se o ato é apolítico, então se não teve a nossa assinatura, então também não poderia ter o nosso voto, mas não é dessa maneira que eu penso. Eu acho que nós estamos aqui falando de trabalhadores, de pais de família e não para fazer política. Por esse motivo é o meu voto favorável à moção de repúdio e peço aos senhores vereadores, independente de oposição e situação, pensando nos pais de família que estão prestes, daqui a 10 dias, finalizando o prazo, a estarem desempregados aí na rua, sem saber o que vão fazer da vida. Que votem a favor. Muito obrigado. Senhor presidente, peço a palavra. Palavra concedida. O interessante é que, né, é uma medida que surpreendeu a gente, de certa forma surpreendeu principalmente os motoristas. Eu acho que tem que ser levado em consideração que talvez o que está acontecendo hoje é a interrupção de um sonho. Hoje, qualquer profissional, principalmente numa carreira estável, no caso dos motoristas da prefeitura, que vem aí de registro de longa data, de 10, de 15, de 20 anos, mais de 20 anos, hoje a gente tem pai, né? Antes do motorista, a gente tem o pai, tem o marido, tem um chefe de família, tem um avô. Então, antes da gente olhar a questão do motorista, a gente tem que olhar essas questões. Então, hoje, o que está sendo, o que está acontecendo? Hoje, tem pais que está construindo, tem pais que está aí pagando financiamento da sua casa, que ele fez esse financiamento exatamente pensando na estabilidade do seu emprego, pensando na estabilidade do seu serviço. E hoje a gente sabe que tem motorista aí que está com dificuldade extrema. Hoje tem motorista que às vezes está com dificuldade até de colocar as coisas dentro de casa. Tem motorista que está com filho estudando, que está com filho cursando faculdade, que de repente vai ter que interromper essa faculdade, de repente por uma questão pessoal, né, por parte do executivo. Então, diante da fala de vários vereadores e opiniões que a gente vê na rua, e diante do que aconteceu, que a gente vem acompanhando, né, desde o início, diante da opinião, que é um ato descabido, né, então, assim, leva a crer que é uma medida pessoal. Então, assim, que o prefeito, né, em cima da fala do vereador Rafael, dos demais vereadores, que o prefeito reveja, né, o seu ato. Não é feio voltar atrás. Eu acho que feio é quando você toma uma decisão e, de repente, diante, né, dos fatos, você perceber que está errado e não ter humildade de pedir desculpa e de voltar atrás. Então, que o prefeito tenha a grandeza, tenha a humildade, como representante da população, como representante do povo de Alpinópolis, esses motoristas, além do motorista, do profissional que nos serve, já serviu a mim, já serviu, de repente, a todas as pessoas que estão aqui de alguma forma, o prefeito não está servindo ao motorista, aquelas pessoas. O prefeito está lá servindo a população, e esse motorista é a população, né, que precisa do nosso apoio, que precisa da nossa força, que precisa da nossa oração, que são chefes de família, são pessoas responsáveis, são pessoas que de certa forma participam, né, da vida da população. De repente, no momento que a gente mais precisa de um abraço, de um ombro amigo, são pessoas que estão ali para dar aquele suporte para a gente. Então, assim, que fique registrado, que o prefeito repense, né, a sua situação, a questão, a sua decisão, e como disse o vereador Rafael Freire, ainda há tempo de estar voltando atrás. Eu vou falar, senhor presidente. Senhor presidente, peço a palavra. Palavra concedida. Bom, eu tomei conhecimento, primeiro dia, foi até na semana passada, quando o vereador Rafael até nos trouxe o fato acontecido, e fiquei sabendo um pouco mais do acontecido, depois que a gente conversei com as duas vereadoras Sandras, para a gente tentar conversar com até então o prefeito sobre eventualidade de sentar e debater, conversar, até inclusive com outros vereadores a respeito do fato. Desde então, não tive tempo, porque me ausentei da cidade e me retornei ontem. E hoje, infelizmente, por motivo de saúde da filha dele, não consegui conversar com ele também. Então, ainda não consegui essa conversa com o prefeito, na qual disse com as duas vereadoras que eu iria tentar conversar com o prefeito a respeito de receber outras pessoas para conversar.
porque até então o fato acontecido eu não sei, o que foi levantado, inclusive na comissão, por todos os estudos. Eu só fiquei sabendo da demissão e até então nenhum motorista veio me procurar para até então conversar e disponibilizar uma conversa para que a gente pudesse adentrar. Até convidaria, até deixaria disposto o motorista que queira vir conversar, para a gente pelo menos entender realmente o que está acontecendo, porque eu só até então sei da demissão, até então não sei de mais nada. E nenhum motorista veio procurar. Então, para poder sentar e ver também, para que a gente possa levar para o prefeito alguma outra coisa, informação, porque eu sei que o assunto foi da comissão, só os motoristas até então tiveram essa abertura de saber o processo que estava acontecendo, para que a gente possa também tentar, e pode contar com o meu voto favorável à moção de repúdio. Devolvo a palavra. Senhora presidente, eu peço a palavra. Palavra concedida. Sobre a moção, falar assim, tive conversando com os colegas, a gente, assim, que nos causou bastante estranheza depois que o colega Rafael trouxe na segunda-feira, né? Pegou a gente assim de surpresa, que até então, aquele momento, a gente não tinha conhecimento. Eu não tinha até aquele momento. A partir da reunião, que aí um liga, outro liga, que a gente foi ficando a par. Então, por quê? O que causa estranheza, que a gente pede ao senhor prefeito, a gente tentou, eu achei no primeiro momento, que a gente devia esperar ficar os 10 dias, né, que cabe o recurso para ele estar fazendo a defesa deles, mas a gente assim conversa com um ou com o outro, mas não tem como se calar, porque são, como os meninos já falaram, o Rafael, o Mauro falou, são 10 pais de famílias, quantas e quantas pessoas estão por trás disso? E se não ia acatar o parecer da comissão, por que se instaurou então essa comissão? Não devia, assim, o desgaste que foi. Eu tive a oportunidade, durante essa semana, de estar lendo todo o processo, assim, os depoimentos, tudo que foi falado lá dentro da comissão. Então, para que instaurar, se no último momento lá, o prefeito dá, né, é ele que toma para si a responsabilidade ali do final, de dar um parecer assim tão arbitrário, porque dentro do Estatuto do Servidor cabe várias outras punições para, em último momento, na demissão. Então, para que pulou todas as outras, né, recomendações e vai direto nessas demissões? O que isso causou na nossa cidade nessa última semana? Como que está a cabeça desses motoristas? E, em momento algum, lá dentro do processo, foi-se tratado, levou-se em consideração que eles estavam apenas buscando por direitos seus. Eles estavam dentro da lei, buscando por reajuste das diárias, o que era que compensava o baixo salário deles. Teve várias assim, tentativas de conversas que não obteram êxito. Então, a gente pensa, pede ao senhor prefeito, não sabe baseado em que ele tomou uma decisão tão arbitrária dessa, que ele repense. Porque eu acho que o mais feio é uma pessoa tomar uma decisão dessa, voltar atrás. Isso não é eu, posso muito bem tomar uma decisão hoje, amanhã voltar atrás, que ele repense, que ele volte atrás, porque isso vai ser uma coisa histórica, inédito. Como que demite umas pessoas que estavam lutando por seus direitos? Em nenhum momento, nenhuma desses motoristas foi assim denunciado que eles estavam fazendo alguma coisa de errado nos seus trabalhos. O que a gente ouve aí pelas ruas são só elogios. Quem usa esses transportes públicos só tem a elogiar. Eles fazem coisa, pagam diária, tira do bolso dele, dá para paciente. Nós temos histórico. Eu, Cassandra, que já trabalhou com esses motoristas, na maioria deles, a gente sabe o que é a vida de cada um deles no dia a dia nessas viagens. Então, fica assim, um pedido da gente, que o senhor prefeito repense essa atitude dele e que nos 10 dias final que vai dar aí, que juridicamente eles estão, né, vão apresentar
que defesa, eu não entendo nem que defesa, porque lá, pelo tudo que eu li ali, não tem nem o que se defender, estava muito claro. Tem uns argumentos ali que não devia nem estar dentro daquele documento, umas coisas muito pequenas, muito baixas, que foi para um processo muito estranho, que me causa estranheza, que como que aceitaram alguma coisa daquela, que não tinha nada a ver pelo que eles estavam lutando, que era o salário. Está uma coisa lá dentro da comissão, tem assuntos ali que fogem ao assunto da matéria. Então, que ele repense, que ele volte atrás, isso não é vergonha para ninguém, é um ato, sim, de coragem, de humanidade, o que ele poderá fazer, ou então, se acovardar, esconder atrás de alguma coisa e manter essa decisão. Mas que eu acredito que, juridicamente, os motoristas irão ganhar, sim. Devolvo a palavra, senhora presidente. Peço a palavra, senhora presidente. Palavra concedida. Senhora presidente, deixando um pouquinho o jurídico de lado, eu vou lá no lado pessoal, no lado social, que isso está afetando o nosso município. Com relação ao pessoal, hoje eu recebi lá na minha casa, não foi até para esse motivo, uma mãe de motorista, sabe? Ela é mãe de motorista, o motorista já é casado, inclusive ela já é avó. Se vocês verem ela chorar, porque na cabeça dela, sabe, está passando mil e uma coisa. Porque as pessoas chegam, gente, é tão grave, vai para vocês verem. Ela me falou mais ou menos nesse sentido, mas eu recebi uma ligação de São José da Barra, sabe, a pessoa mora em Alpinópolis, trabalha em São José da Barra, a pessoa me disse o seguinte: se acaso é verdade que os motoristas estão sendo demitidos porque pegou o motorista roubando gasolina? Olha para ver aonde que vai, né, para onde vai levando as coisas. Eu falei, não, o que aconteceu aqui não é isso, não, esse fato eu não estou sabendo. Então, aí vai surgindo comentários em ruas. Eu tenho conhecimento, vereador Guilherme, de família, que a esposa do marido está com vergonha de sair na rua, sabe? De medo do que vão falar do marido dela, olha para ver. Agora imagina a criança que está na escola, filho que está na escola, sabe? Uai, seu pai foi demitido, foi mandado embora, o que ele aprontou? Que para ser demitido, gente, até por justa causa, quando rouba, quando o funcionário faz qualquer coisa na empresa que dá justa causa, ainda é difícil. É difícil, né, doutor Giovanni? É difícil você colocar uma pessoa na rua, sabe? Mas simplesmente teve uma comissão processante, né? Ela deu o parecer dela não foi o que o prefeito fez. Então, a gente fica assim por entender, sabe? Outra coisa, vereadora Sandra, eu não sei se algum vereador até comentou isso, mas houve prejuízo ao município? Pelo que parece, até os dias que estiveram parados foram descontados, eles pagaram. Outra, algum setor foi afetado, da saúde, da educação? Não, porque eles estavam em greve, mas estavam em revezamento. Eu sei porque eles falaram para nós na porta do fórum. E a presidente da Câmara sabe muito bem disso. A gente estava lá no fórum, eles pediu ajuda para conversar com a promotora lá na época. E nós ainda falamos isso para eles. Olha lá, não pode ser prejudicado. Aí eles falaram assim, não, nós temos gente para fazer isso. Inclusive tinha um carro que tinha ido para São Paulo, tinha um motorista que tinha viajado, né, vereadora? Aquele dia. Então, gente, está parecendo que esse povo fez uma coisa, cometeu um crime. E outra... São 11, né? Não são 10. O vereador Rafael, eu acho que são 11. Um aposentou. Um aposentou? Foi extinto. Certo. Então, são 10. 11. Né? Mas era 11. Né? A gente fica vendo as famílias. Gente, são todos eles. Talvez eu não conheça de nome, mas eu conheço pelo menos as famílias. Sabe? Todas as famílias deles, daqui de Alpinópolis. Família tudo conceituada, tudo gente boa demais da conta. Sabe, que eu nunca vi falar uma coisinha. De todos, podem analisar o currículo da uma do outro. Pega a ficha. Até de familiares. Não tem. Então, é um acontecimento, o que já está acontecendo, vai ficar para a história de Alpinópolis. É grave. É uma situação grave e vai ficar, se persistir, se o senhor prefeito não voltar atrás, porque a gente tem o direito de errar, todo mundo erra, errou, vamos voltar atrás, o que tem? Permanecer no né? erro. Permanecer no erro é pior. É muito mais grave. Então, a situação é complicada, gente.
Alpinópolis vai ficar na história. Ainda mais um erro assim, ó, uma atitude sem sentido. Não tem o que falar. Eu não sei, eu não acreditei, eu custei a colocar na cabeça. As duas vereadoras sabem muito bem disso. Eu custei a acreditar. Aí depois me falaram certinho, é verdade. Até a palavra, hoje eu ainda estava em dúvida com aquela palavra, eu não sei para quem eu perguntei, acho que foi o vereador Rafael, mas foi o quê? Não, foi demitido, palavra demissão. É grave demais da conta. Ainda mais para uma pessoa que concursou. Tem os seus direitos. Ricardo sempre pergunta. Então vamos pedir, eu acho que além de pedir, nós devemos todos orar e rezar muito para que dê certo, para que o prefeito entre na cabeça dele. Se tiver alguém, né, às vezes fica os capetinhos da moda do outro lá atrás da gente, sempre cutucando, mexendo lá, né, doutor Giovanni? Os advogados que entendem isso aí, né? Vamos rezar para sair todos esses males que estão lá na cabeça. E, quando eu falo assim, doutor Giovanni, porque o doutor Giovanni é um advogado já de muitos anos, sabe bem disso, certo? Mas é isso aí, gente. Vamos pensar direitinho e eu peço a união de todos os vereadores nesse momento. Obrigado. Devolvo a palavra. Foi muito bem colocado, né, dos nobres colegas, né, a fala. Eu estou assim, ó, espantada. 23 anos no município, nunca aconteceu isso. Isso aí é inédito, não tem explicação, não tem o que falar. É igual, vou tornar a repetir, eu era secretária de saúde, um roubou gasolina, teve boletim de ocorrência na casa dele, ele tirando, eu fui depor, mesmo assim não foi mandado embora. É muito desumano o que está fazendo. Gente, vocês vê os pais, os motoristas chorar igual criança. E outra, vocês sabem que o salário do município é um salário, né, difícil. Vem a crise das pedreiras, agora mais 11 famílias, aonde que nós vamos chegar, gente? Vai aumentar mais ainda, o que vai virar? O desemprego, a economia, o que vai ficar? Né? E assim, eu vou pedir para os vereadores do lado do prefeito conversar com carinho. É igual foi falado aqui, o Rafael falou, ele voltar atrás vai ser um grande gesto de nobreza. Eu sei que ele é uma pessoa temente a Deus, que Deus ilumine a cabeça dele para ele voltar. Porque do jeito que está fazendo, sem contar que esses motoristas, se eles ganharem na justiça, pode entrar por danos morais, por perseguição, por um tanto de coisa. Aí é mais prejuízo para os cofres públicos. Isso, a indenização é alta, a gente sabemos disso. Demora, mas sai, né? Mas peço apoio a todos os vereadores nessa moção de repúdio ao senhor prefeito. Encaminhamento de votação. Vereador Rafael, líder da oposição, qual será a sua orientação? Peço que votem sim. Como o vereador Guilherme falou que ele é líder só do governo, é da bancada, mais uma vez, torna a repetir. A partir da semana que vem, tem que trazer por escrito quem que vai ser o líder de vocês, tá? Passaremos para a votação nominal. Vereadora Paulina. Primeiro eu vou conversar com o prefeito, porque eu não estou sabendo de nada que está acontecendo direito. Então eu não vou votar, porque primeiro eu vou falar com o prefeito, porque eu não sabia nem que ia ter essa votação aí hoje. Vereador Joaquim. Abstenho meu voto. Vereador Guilherme. Eu vou primeiro procurar fazer igual a dona Paulina, porque eu fiquei de conversar com ele para saber. Eu concordo e reforço o convite de vocês. Eu acho que vocês estão fazendo um gesto muito valoroso. Eu só não vou votar, mas eu concordo com vocês que tem que mandar essa carta e concordo com, mas hoje eu não vou votar, vou abster meu voto. Vereador Antônio Carlos. Vou abster o voto. Vereadora Sandra. Sim. Vereador Rafael. Sim. Vereador Mauro. Sim. Vereador Zé Acácio. Sim, senhor presidente, mas eu gostaria só de falar uma coisa. Os vereadores que estiveram, eu estou pasmo, porque hoje é segunda-feira, se não me engano, já faz 8 dias corridos e parece que os vereadores ainda não tinham tomado conhecimento. Então, estou assustado. Meu voto é sim. A moção está aprovada.
repete, dona Paulina, mais uma vez eu vou orientar a senhora. Quando for votar, a senhora tem que falar sim ou não. Ou se não, abstém. Eu já falei, ué. Não, a senhora, é sim ou não? A senhora falou. Eu falei, não vou votar agora. Então, porque é sim. Eu tenho que conversar com o prefeito, porque eu não ou sabia não? que essa votação. Não, mas eu vou conversar com o prefeito primeiro, para depois saber o que eu posso fazer. A senhora vai falar sim Não. ou não? Isso. Muito obrigado pela compreensão. Pauta para a reunião ordinária do dia 24 de junho de 2019. Projeto de Lei 010, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária do exercício de 2020 e das outras providências. Projeto de Lei Complementar 001/2019, que dispõe sobre a alteração da Lei Complementar número 088/2011, que institui o plano de carreira de vencimento dos servidores. O outro vai dar. Eu preciso... O outro do prefeito. Então, aí a do prefeito, como a comissão mandou um ofício, né, dos vacinadores, eu peço que vocês conversem lá com o prefeito para já entre em contato, porque se ele estiver pronto, a gente já vai pôr ele também em pauta, porque segunda-feira é o último dia de reunião. E eu preciso de 2 vereadores para fazer parte do CODEMA. Quem que eu posso colocar? Você já pode colocar, Guilherme? Eu preciso de 2 para me mandar. O Ederaldo pediu. É o Guilherme, quem mais? Eu preciso de 2. Quem mais se dispõe? Não, para participar de... Não tem importância. Pode ser? Não chama mais, né? Hã? Não, eu preciso de 2. Dos 9, eu preciso de 2. Quem mais que disponibiliza? Você já fez... Os bichinhos lá, Guilherme, você vai, viu? É dos bichinhos lá. Nós estamos da educação. Aquele esporte não falou nada. Eu posso pôr o Guilherme e o Joaquim? Guilherme e Joaquim, pode pôr? Vocês concordam? Sim, Pode? concordo. Você concorda? Os 2? É? Pode Mas ser? Eu falo mais é porque as comissões eu estou observando todos, por isso que eu estou falando. Vereador, você é bom de servir. Vai lá. Guilherme e Quinca. Aí, do CODEMA, você faz um ofício respondendo para o Ederaldo, por favor. Mais uma atribuição. Encontra-se escrito a vereadora Sandra, o Quincas, Zé Acácio, Rafael e Mauro. Cada um tem 3 minutos só para falar assuntos da reunião. Passa a palavra o vereador Quinca. Senhora presidente, no assunto aí, né, do repúdio, né, eu nem tive muito questionamento, porque eu quero procurar, devo estar procurando o prefeito sim, para a gente ver, porque eu acho que isso aí foi muito assustador, porque a gente viu que tinha a greve para trás, todo mundo, mas a gente não sabia que ia chegar a esse ponto. Como que a gente viu aquele momento para trás, a gente só via, que igual eu falei, o que é dentro dos direitos deles, eu não sou contra. E como a gente vê hoje a situação que está mais grave, e é uma situação muito complicada, igual vocês falaram assim, né, eu acho que deve ter o bom senso dos dois lados. Eu não sei se esses motoristas também procurou o prefeito para uma conversa, como se diz, depois dessa situação que foi feita, que foi, como se diz, foi para a justiça, e a justiça resolve de que jeito? Hoje, tanto faz pela situação dos motoristas e pela situação, como se diz, da prefeitura. Então, eu acho assim, que a gente tem que analisar assim, eu acho que até os motoristas também têm que ter o bom senso de procurar o prefeito também, se tiver. E se o prefeito está errado, está errado. E se os motoristas fez também a greve dentro da legalidade, dentro do decorrer da lei, eu acho assim, eu acho que os direitos têm que ser... eu não sou contra eles, eu falo assim, não adianta, às vezes a gente aqui hoje, todo mundo assinar e falar assim, vamos ser a favor de uma coisa e sem saber. Hoje, igual está na justiça, eu tenho certeza que o bom senso tem que ser dos dois lados. Eu tenho certeza que vai trazer transtorno pelo município, né, que a gente vê que o prefeito também precisa dos motoristas e mesma coisa, os motoristas precisam do trabalho. Muito obrigado, devolvo a palavra.
Passa a palavra, vereadora Sandra. Falando ainda a respeito dos motoristas, né, vereador Quinca? Os motoristas, nesse momento, não têm que procurar o prefeito. O que tinha que ser feito já foi. O que eles estão fazendo nesse momento é a defesa deles. O senhor prefeito, o máximo que podemos fazer, conversei com o senhor, conversei com o Guilherme, com o Zeca, com todos. Acho que eu não tive a oportunidade de conversar com a vereadora Paulina e com o Antônio Carlos. Mas a gente, sim, poder, assim, eu tentei falar com o senhor prefeito para tentar que ele reveja essa situação. Os motoristas não é o momento deles ir atrás. O que tinha que ser feito, a comissão já instaurou, deu o parecer dela, ele tomou a decisão dele. Então, cabe a nós tentar sensibilizar ele que repense esse ato dele. Porque eu acho impossível que ninguém de vocês tenha tomado par desse assunto que está aí na cidade 24 horas por dia, está todo mundo conversando nisso. Às vezes os próprios motoristas estão com vergonha de sair à rua, os familiares, as esposas, os filhos estão mais assim acanhados, mas um pai, uma mãe, um tio, aí alguém próximo a ele, o povo está tudo sentido aí, cada um comentando mais que o outro. Como que vocês não tomaram conhecimento disso até hoje? Se já tem 8 dias, 10 dias que isso está acontecendo aí na nossa cidade. Então, causa, assim, estranheza. Isso me parece que é não querer tomar posição de alguma coisa importante que está, assim, acontecendo na nossa cidade e que tem responsabilidade nossa, sim, frente a esse poder. Nós temos que opinar e tentar resolver, porque isso, como a vereadora Sandra Zé Acácio falou aqui, é um outro problema que vem acarretado, teve as pedreiras, agora esse. Nós não vamos querer que isso aconteça assim, realmente, se ele não voltar atrás, vai ser um outro marco ruim para a nossa cidade. Então, já que agora, hoje, nós falamos mais um pouquinho, vamos ver se essa semana todo mundo, agora que não tinha conhecimento até então, tome esse conhecimento e vê se faça alguma coisa. Porque nós, como oposição, não temos jeito de chegar até o prefeito. De repente, a oposição dá para chegar lá e falar com ele e trazer alguma resposta, algum parecer para esses motoristas. Senhora presidente, devolvo a palavra. Passa a palavra, vereador Zé Acácio. Senhora presidente, eu gostaria, mais uma vez, de reforçar, entrando hoje novamente com a indicação ao executivo, e reforçar o pedido lá das câmeras lá na Vila Betânia. Já é a segunda vez, tem problema, o prefeito agora está mais firme, tem que responder as indicações, ou sim ou não, mas tem, né, que responder. E quando a gente faz isso, vereadores às vezes vê e faz, mas a maioria, quando a gente entra com a indicação aqui, é porque a gente foi ouvir moradores. Então, essa indicação é atendendo pedido, principalmente de vários moradores lá do bairro Vila Betânia. Então, fica aí reforçando o que eu já tinha feito, o pedido de colocar as câmeras lá na Vila Betânia. E quando o prefeito fala, não tem dinheiro, mas olha, vem dinheiro do IPVA, tem uma porcentagem bem boa que vem para o município. Não sei se o Zema já passou, se não passou, vai passar. E esse dinheiro aí, tem uma parte dele que tem que gastar com isso aí, viu? Com segurança, com a parte de trânsito. Então, que o prefeito olhe lá a Vila Betânia com mais carinho, porque isso aí é segurança. Devolvo a palavra, senhor presidente. Passa a palavra, vereador Rafael. Senhora presidente, antes, eu quero usar o tempo da explicação pessoal, com base no artigo 178 do Regimento Interno, parágrafo 2º, inciso 1, fazer um requerimento em plenário. Requerimento é todo pedido verbal ou escrito do vereador ou comissão, feito ao presidente da Câmara ou por seu intermédio sobre assunto do expediente, da ordem do dia ou sobre qualquer assunto de interesse pessoal do vereador. Então, eu gostaria de requerer ao Departamento Municipal de Saúde que envie a esta casa os boletins semanais completos sobre os casos de dengue na cidade, constando
os casos suspeitos, confirmados por teste rápido e confirmados em laboratório. Então, é um pedido que eu reforço, através de um requerimento, depois solicitar à assessoria parlamentar que transcreva esse pedido, para que o departamento envie a essa casa, semanalmente, o boletim da saúde, constando essas informações referentes à dengue no município de Alpinópolis. Quero também, senhora presidente, a respeito da fala do vereador Joaquim, onde ele diz: a justiça resolve de que jeito? De que jeito que a justiça tem que resolver? Sendo justa, sendo imparcial, prezando pela legalidade de todo o processo. Ficou até meio vago, vereador, da maneira que o senhor disse: a justiça resolve de que jeito? Eu, pelo menos, entendi assim, que talvez a justiça iria contra os motoristas. Não sei se foi esse o entendimento da sua fala, mas, para mim, transpareceu isso. Então, de que jeito a justiça tem que resolver? De uma maneira justa, de uma maneira legal, respeitando o direito de greve dos motoristas, e entendendo que essa medida é sim arbitrária, é sim autoritária. É uma medida que está sendo imposta de maneira que não respeitou, como eu já disse, inclusive, as atenuantes, que tem previsão no regime jurídico do servidor municipal. Então, eu sei que eles estão assistidos de advogados, eu sei que o advogado dos motoristas fará a defesa, certamente já fez, mas cabe a essa casa também se posicionar. Agora os senhores vêm aqui e diz que não tomou conhecimento, vocês que estão juntos ao prefeito na administração, não teve conhecimento, e nós que estamos lá de cá na oposição tivemos, a cidade toda comentando. Como é que vocês não tiveram conhecimento? Não cola isso. Então, vamos rever aí esse posicionamento, e quem sabe os senhores, não é os motoristas que tem que procurar o prefeito, é o prefeito que tem que procurar os motoristas. Muito obrigado. Passa a palavra ao vereador Mauro. Senhor presidente, realmente, acho que não há mais o que conversar, já houve, diferente do que falam alguns vereadores, já houve sim muita conversa, foi criada até comissão, para julgar, para analisar o que aconteceu. Então, assim, houve entendimento de ambas as partes. O que aconteceu está aí, aos nossos olhos, aos olhos de quem quiser ver, aos olhos da população, que é uma atitude, sim, descabida. Então, assim, pedir mais uma vez, reforçar, nos resta, é o que nos resta nesse momento, é pedir ao Executivo que volte atrás da decisão, e que devolva o cargo para esses motoristas, porque eu acho assim, a reivindicação é direito de qualquer funcionário, é direito de qualquer pessoa que, diante de qualquer defasagem, de qualquer ato, que se sentir lesado de alguma forma ou de outra, é direito, tá na legislação. Então, assim, ninguém cometeu nenhum crime. Então, assim, pedir mais uma vez, reforçar, deixar registrado o nosso posicionamento, contrário à atitude do prefeito, que ele volte atrás da sua decisão e devolva aí o cargo aos motoristas. Devolvo a palavra, senhor presidente. Lembrando aos vereadores que segunda é a última reunião, e líder do governo, Guilherme, eu novamente vou repetir que traz por escrito quem que vai ser o líder da bancada, e a gente a comissão mandou por escrito a respeito do abono salarial dos vacinadores. E eu quero também, segunda-feira, por escrito. Aqui eu não quero assim, falar assim, é por escrito. Se trazer por escrito, a gente põe a votação. Deixar bem claro que tudo que a gente vai fazer é por escrito. Não quero saber, fulano fez isso, falou desse jeito. Então, foi erro aqui, teve um erro, não foi me passado, vereadora Paulina, viu? Não foi... Vereadora, não foi me passada, e agora eu passo a palavra para a senhora. O conhecimento, eu tive com vários motoristas, ninguém me procurou para nada.
e falar que eu não tenho conhecimento, eu tenho conhecimento, mas se ninguém não me procurou, como é que eu vou oferecer uma ajuda que se eu estar junto com a pessoa está conversando com você e não fala nada? Eu tenho conhecimento, sim, das coisas. Eu estou sabendo o que está passando, mas, por enquanto, ninguém não pediu conhecimento. Como é que você vai chegar numa pessoa, se eu estou precisando de uma ajuda, eu chego naquela pessoa, eu preciso de uma ajuda. Ninguém não me pediu, como é que eu vou oferecer de ajuda? Eu não posso oferecer. Agora, que falar que nós não temos conhecimento, estou tendo conhecimento, sim, estou sabendo dessa greve, estou sabendo de tudo. Mas só que até agora ninguém me procurou. Então, não é falar que o vereador está admirado da gente não está por dentro. Eu estou por dentro, sim, tudo, mas ninguém me procurou, como é que eu vou saber? Então, agora eu quero conversar com o prefeito de novo, para ver o que aconteceu, deixou de acontecer. A gente tem que ajudar, tem. Quem quer uma ajuda, a gente tem que ajudar, é lógico. A gente tem que correr atrás de tudo, seja de um lado, seja de outro, seja adversário, não seja adversários. Então, a gente tem. Porque eu, quando estava lá, os outros prefeitos da prefeitura, não quero saber se é adversário, não. Eu vou lá. E, graças a Deus, foi bem atendido toda vez que eu fui lá. E, se não atender, eu vou correr atrás. Então, o certo é a gente pegar aí. Não é só nós que é da base do prefeito, não. Eu acho que nós somos vereador, passou a política, vamos lá no prefeito. O prefeito recebe nós, todo mundo, tem certeza, porque é obrigação, porque eu já fui recebido por vários prefeitos que não era do meu partido. Então, a gente não é só falar aqui, pedir, mandar recado, não, a gente certo é ir lá na prefeitura, conversar com o prefeito. Eu acho isso aí muito bonito também, ir lá conversar com o prefeito, porque nós estamos aqui para trabalhar para o povo, não é politicagem. Então, se é de um lado do outro, vamos lá no prefeito. E se eu precisar, eu não era nem vereador, não era nada, eu ia lá e conversar com o prefeito, a pessoa me pedia as coisas, eu ia lá. Agora, o nosso problema, que fica mandando recado, vamos ter o prefeito, vamos conversar, vamos se entender o que está acontecendo, deixou de acontecer, vamos pôr as coisas tudo certo. Agora, mandar dar recado, não, eu não sou de mandar recado, não, eu vou. Seja prefeito que estiver lá, eu vou, é lá. Não tem papel, não tem nada, eu vou logo direto. Só que, vou deixar bem claro, ninguém me procurou para falar nada. Eu estou sabendo o que está acontecendo, como é que eu vou chegar no ser igual uma pessoa. Então, você quer ajuda? Você vai falar, você não precisa da sua ajuda? Não, a gente tem que esperar a pessoa. Eu estou vendo o que está acontecendo. Eu não sei qual está o certo, qual está errado, porque até agora, hoje mesmo, ainda estive conversando com um desses aí. Eu só que não esqueci como é que chama, não tem muito lembrança do nome dele, não. Mas não me falou nada. Agora eu vou chegar nele no meio do povo e vou sair com esse assunto? Não vou, não. Pedro certo não está precisando de ajuda, porque se precisar, a gente está do lado de quem precisar, o certo. Igual o prefeito está lá, eu posso chegar e conversar com o prefeito, porque aí eu sei que eu vou conversar, agora eu vou oferecer ajuda. Como é que faz? Agora eu estou a par, sim, das coisas, acho que nós estamos dormindo, nós não estamos dormindo, não. O que é isso? Isso é até uma vergonha de desfazer da pessoa, de outro vereador, não tem ninguém dormindo. Nós podemos trabalhar, sim, e está trabalhando. E eu estou trabalhando, nós estamos lutando, pelejando com tudo, graças a Deus. Eu estou satisfeito. Devolvo a palavra. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada essa reunião. Boa noite a todos.